Olá, como é que estão? Estou aqui de volta para trazer mais um assunto relacionado a essa construção ética. Dentro da ética que eu sempre faço questão de enfatizar para vocês, que vem desde a ética pessoal, a ética familiar, a ética social, coletiva, que dentro do coletivo estão as profissões para a construção de uma ética profissional. É, é, eu gosto muito de enfatizar essa construção, principalmente para que vocês percebam e para que a gente se dê conta que a ética não é algo estanque, é algo engessado, é algo que não tem mudança. Então, a ética ela pode mudar a depender da cultura, a depender da época, né, do tempo que a gente vive. A ética ela vai se construindo com o passar dos anos da vida do ser humano. Então, eu gosto muito de enfatizar isso pelo fato de que a gente vive em uma constante transformação. Então, hoje, a gente está de volta para mais um tema muito importante dentro da ética aplicada à enfermagem, dentro da ética em saúde, né? Que é a. Vamos lá? Para mais um assunto? Que é a doação de órgãos. Então, falar de doação de órgãos se torna um assunto também polêmico, um assunto com vários caminhos e nuances de opiniões, exatamente por ele ser divergente, por falar na doação de órgão, às vezes a gente não vai ter uma opinião unilateral. Por isso que às vezes é incomum, né? Ter uma opinião única, um linguajar direto sobre a doação de órgãos. Porém, diferente do tema anterior, que foi aborto, que o aborto tem muito mais divergência do que a doação de órgãos, principalmente porque falar de doação de órgãos é falar de uma campanha de vida, né? Então, sempre vai ter, ó, doe órgãos, deixe sua marca em multividas, deixe doação de órgãos e tecidos, a vida em suas mãos. Então, sempre são campanhas positivas, sempre são campanhas que deixam e levam a todos nós a refletirmos sobre a possibilidade de vida. Então, a dicotomia, né, o não, né, essa pontuação assim de divergir, ela é menor, a linha entre bora doar, bora não doar, é menor do que do aborto. No aborto tem várias outras opiniões. Sobre a doação de órgãos, se torna um assunto com múltiplas, um assunto polêmico, não pela doação em si, mas pela divergência diante das condições que o homem, o próprio ser humano, o próprio homem, levou diante desse caso, né? Hoje existe muito tráfico de órgãos, né? Então, dentro disso, se tornou um assunto criminal, né? E aí cabe a reflexão, eu como profissional da área de saúde, o que eu posso fazer, né, diante da minha conduta ética de uma prática de doação de órgãos, né? Onde é que eu estou, o que eu posso fazer, como eu devo seguir, entende, galera? Então, falar de doação de órgãos é falar de possibilidade de vida, né? Então, se eu hoje tenho uma opção, a gente vai primeiro entender como começou esse tema. Então, dentro das construções éticas, dos temas éticos em saúde, doação de órgãos é um tema muito importante, porque diante da ganância, né, e de questões criminais, o homem levou, diante da ganância, o homem é levado para o crime dentro do tráfico de órgãos. E nós, como profissionais de saúde, a gente tem que ficar atento diante disso, porque em muitos momentos a gente pode ser levado à onda, né, para que isso aconteça. Então, a gente tem um código de ética a seguir e é importante lembrar da não prática de vendagem de órgãos, que isso é crime tanto pelo Código de Ética do profissional de enfermagem quanto do Código Civil brasileiro. Então, a gente vai fazer uma viagem histórica sobre a história da doação de órgãos, como começou, o que é que se faz para a gente conseguir entender esse assunto, tá certo? O que é doar órgãos? É simplesmente eu estou com vontade, faço? Quais são os mecanismos, quais são as burocracias, né?
Deixe sua marca em Multividas, porque é exatamente o que essa imagem traz, né? As duas impressões digitais juntas, no sentido de que a gente pode fazer parte da vida das pessoas, tá certo? Então, vamos lá? Então, o que é uma doação de órgãos? Né? O que se fala sobre doação de órgãos? Doação de órgão é um ato nobre que pode salvar muitas vidas. Então, é o que eu disse muito a vocês. Às vezes a gente não tem tanta divergência de opinião sobre doação de órgãos, principalmente porque é algo valorizado, é um ato nobre, né? Tem várias campanhas de incentivo à doação de órgãos. O que a gente tem que observar é a burocracia diante do processo brasileiro ou internacional para a doação de órgãos, e isso que traz, né, a grande questão ética envolvendo esse assunto, que é o tráfico de órgãos, as vendagens de órgãos, tá certo? Então, muitas vezes o transplante de órgãos pode ser uma única esperança de vida ou uma oportunidade de um recomeço para uma pessoa que precisa de doação. É preciso que a população se conscientize da importância do ato de doar um órgão. Hoje é com um desconhecido, mas amanhã pode ser com algum amigo, parente próximo ou até mesmo você. Doar órgãos é doar vida. Então, o Ministério da Saúde traz esse texto no seu site e isso traz bem o que a gente vem falando, né? É uma campanha de valorização. Então, se valoriza a doação de órgãos. As questões éticas referentes a construções morais, religiosas, elas são pouco divergentes, né? Então, a maioria das religiões, elas apoiam a doação de órgãos, porque promove vida ou qualidade de vida, tá? O transplante de órgãos é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão, coração, fígado, pâncreas, pulmão, rim ou um tecido de uma pessoa, medula óssea, osso, córnea, né? De uma pessoa doente, o receptor, por um órgão ou tecido normal de um doador vivo ou morto, tá, gente? É importante a gente lembrar que precisa ser voluntário, tá? O Brasil, a doação de órgãos, ela é voluntária, tá? Então, a gente vai ver mais na frente o que é que diz a lei brasileira sobre a doação de órgãos, e é importante a gente olhar para esse viés para a gente entender o que a gente pode e não pode diante de uma doação de órgãos, tá certo? Então, pede um transplante, é feito através de um ato cirúrgico, e ela precisa ser um ato, como é que fala a palavrinha? Voluntário, tá? Então, ela não pode ter, a lei brasileira não permite vendagens de órgãos, tá certo? Então, bora pensar, entender um pouco sobre a história da doação de órgãos. O primeiro transplante bem-sucedido de órgão aconteceu em 1954, nos Estados Unidos, em Boston, quando o Dr. Jefferson Murray realizou o transplante de rins entre dois gêmeos idênticos no hospital de Brigham and Women's. Murray se baseou na descoberta dos médicos até então de que o transplante entre gêmeos idênticos não havia perigo de rejeição, uma vez que o genoma de ambos, receptor e doador, é o mesmo, eles eram gene universalino. Então, foi em 1954. Se a gente olhar a história da medicina, a história da saúde pública, é novinho, né? 1954 para cá. Então, não tem nenhum século ainda da primeira doação de órgãos. Então, diante disso, o quanto se passou, o quanto se modernizou para esse acontecimento da doação de órgãos, né? O quanto é que evoluiu esse processo. Vamos lá. Porém, foi somente na década de 60, então lá em 54, 6 anos depois ou mais, na década de 60, que os médicos descobriram um meio de realizar transplante de órgãos entre não parentes, sem que houvesse rejeição. Até então, o primeiro transplante foi 2 rins de gêmeos univitelinos, idênticos. Então, eles tinham o mesmo genoma, por isso que não deu rejeição. Na década de 60, então, foi pessoas que descobriram como não parentes, sem que houver rejeição do órgão. Porque ainda tem isso, né, galera? Às vezes
o transplante, a cirurgia é bem sucedida e com o tempo aquele corpo, aquele organismo não se adapta àquele órgão que não é seu e há uma rejeição. Mesmo assim, os riscos eram altos e as chances de sobrevivência após a cirurgia eram baixíssimas. Foi a partir da década de 80 que os medicamentos imunossupressores tiveram uma evolução tremenda e a possibilidade da prática de transplantes de órgãos e tecidos se tornasse rotineira. Gente, então você percebe, começou lá em 1954, né? Vamos ver se eu consigo usar a canetinha aqui. Então, em 1954, a primeira cirurgia. Na década de 60, os primeiros transplantes e não parentes. Aqui era com parentes, aqui não parentes. E só que na década de 80, os testes com imunossupressores. O que é isso? Remédios para não rejeição do rim, da não rejeição do órgão, não só rim, desculpe. Então, olha quanto tempo de pesquisa para que se houvesse, né, a possibilidade de olhar, né, para a consolidação dessa prática se tornar rotineira. Então, para a gente poder ter uma bem-sucedido, foram anos de tentativas. Hoje é algo rotineiro, hoje é algo comum no dia a dia. Muitas pessoas se colocam voluntárias para a doação de órgãos no Brasil e no mundo, e muitas vidas já foram salvas diante disso, tá? Então, 1954, o primeiro transplante, na década de 60, realizar transplantes não parêntese, e 80, que o medicamento imunossupressores para não haver rejeição aconteceu, foram criados, tá? Como é que no contexto atual, no nosso? No Brasil, a realização de transplantes de órgão começou em 1964, no Rio de Janeiro. Foi regulamentada por lei em fevereiro de 97, pela Lei 10.211, de 4 de fevereiro de 97. E pela Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 97. Em 2001, teve uma mudança na lei de alguns itens e artigos e parágrafos que foram suprimidos, incluídos, que foi a Lei 10.211, tá certo? Em 2001. Ambas determinam que a doação de órgãos e tecidos podem ocorrer em duas situações: de um doador vivo com até 4º grau de parentesco, desde que não haja prejuízo para o doador, e de um doador morto, que teve ser autorizada por escrito por um familiar até 2º grau de parentesco. Gente, o que é importante a gente entender nessa lâmina? Em 64, no Brasil, foi realizado o primeiro transplante no Rio de Janeiro. A lei brasileira que regulamenta o transplante de órgãos, ela foi de 97, 4 de fevereiro de 97. Olha a quantidade de anos para se regulamentar, para se ter uma lei base diante disso. Em 2001, 23 de março de 2001, a lei ela passa por alteração, tá? Então, a lei dá podendo ser 2 doadores, que a gente vai ler muito, vai ver mais adiante essas duas possibilidades. Então, no Brasil, gente, hoje a gente tem um dado que é muito legal. O Brasil, ele é o segundo país que mais faz transplante de órgãos no mundo. E a lei ainda, ela foi, demorou para sair. Ainda tem muitas questões que envolvem muita burocracia, mas a gente ainda faz muito, tá certo? A gente vai entender um pouquinho sobre essa questão, né? O doador vivo até 4º grau de parentesco, desde que não haja prejuízo para o doador, e de um doador morto. Gente, já houve mudança, tá? Desculpem aí. Não necessariamente precisa ter 4º grau de parentesco. Às vezes a pessoa pode ser um doador vivo e ele ser disponível para essa doação sem precisar ser parente da pessoa, tá bom? Bora lá. O que é doação de órgãos?
a gente viu na lâmina anterior, a doação de órgãos no Brasil se tornou lei pela Lei número 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, e foi alterada pela Lei 10.211, de 23 de março de 2001. O que tem aqui que a gente é importante ver, né? O que significa lei? Por que foi importante criar uma lei para regulamentar a doação de órgãos? A lei significa preceito ou regra estabelecida pelo direito, norma ou obrigação. A gente foi buscar isso lá no dicionário Aurélio. Por quê? Foi necessário se entender, se buscar, né, algo que normalizasse, que normatizasse, né, a prática de doação de órgãos. Tem que ser assim, é dessa via, é por aí que se vai. Porque senão estava muito uma coisa que ninguém sabia para onde ia, né? Então foram aí, começaram o tráfico, o crime, né? As pessoas vendendo órgãos, usando isso como comércio mesmo. Então, no Brasil foi em 97 e foi alterada em 2001, tá? O Brasil, é importante a gente pensar que o Brasil é referência mundial na área de transplante, possui o maior sistema público de transplante do mundo. Atualmente, cerca de 96% dos procedimentos de todo o país são financiados pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Gente, isso é referência no mundo. Só 4% dos transplantes brasileiros são em rede particular. Isso é muito legal. Em números absolutos, o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Pacientes recebem assistência integral e gratuita, incluindo exames preparatórios e acompanhamento, pré-acompanhamento e pós-acompanhamento no transplante pela rede pública. Isso é muito importante. Porém, é importante a gente pensar e entender que isso acaba ficando dúbio. O Brasil é o segundo no mundo e as questões referentes a um transplante ainda são muito burocráticas. Vou dar um exemplo para vocês no próximo slide. A Lei 9.000, também conhecida como a Lei de Transplante, né, ela é uma lei que ela dispõe do pós-morte dos tecidos, órgãos e parte do corpo humano para fins de transplante, dos critérios para transplante com doador vivo e das sanções penais administrativas pelo não cumprimento das mesmas. Então, ela dá os argumentos, ela diretiva, normatiza como a gente vai fazer um transplante no Brasil. Então, contrai das questões em pós-morte e ainda doadores vivos, e quais são as penas para quem não cumpre a lei, tá? Lembra que a lei ela surge para disciplinar. Ela foi regulamentada pelo decreto número 2.268 de 97, que estabeleceu também o Sistema Nacional de Transplante e os órgãos estaduais centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos. Para que o Brasil hoje, para se fazer um transplante, seja ele na rede pública ou na rede privada, ele vai para o Sistema Nacional de Transplante. As pessoas são cadastradas nesse sistema e é feita uma regulação por lista, por ordem de prioridade diante desse sistema. Tá? Então, cada estado tem também a central de notificação. Então, na Bahia, na CESAB, na Secretaria Estadual de Saúde. Então, vai nas centrais de notificação e captação de órgãos a informação. O que mudou da lei de 97 para a lei de 2001? Extinguiu em 2001, a lei extinguiu a doação presumida no Brasil e determinou que a doação com o doador cadáver só poderia ocorrer com autorização familiar, independente do desejo em vida do potencial doador. Em 97, se você, brasileiro, quisesse doar, você se autodeclarava doador, ok. Em 2001, isso mudou, tá? Por que isso mudou? Porque no Brasil extinguiu isso,
A doação presumida você declarava anteriormente e agora passou a ser a doação, só precisa ser validada e reconhecida por um doador ou por um parente. Então, mesmo independente de você lá se declarar doador, de no seu documento ter que você é um doador de órgãos, você só vai poder doar se um paciente seu ou se um parente seu reconhecer. Então, foi tirado, extinguir a doação presumida, de autoverbalização. Isso pode acontecer, gente, se o doador, se a pessoa verbalizar. Se a pessoa vier e dizer, né, que tem um desejo de doar, fazer um testamento, e assim pode ser validado, mesmo que a família não reconheça, tá? Em 18 de setembro de 2007, uma lei alterou a lei de 97 para permitir a retirada pelo Sistema Único de Saúde de órgãos e tecidos doadores que se encontram em instituições hospitalares não autorizadas para realizar o transplante. A lei de 97, ela só regulamenta alguns hospitais que têm alguns critérios para ser capacitados para transplante de órgãos. Até 2007, só esses hospitais poderiam fazer a retirada dos órgãos e tecidos. Em 2007, uma lei que alterou isso. O órgão ele pode ser agora tirado em hospitais que não fazem transplante e ser transportados para os hospitais que fazem transplante. Então, essas foram as grandes mudanças, né? Ficou mais burocrático, porque você, mesmo se autodeclarando doador, às vezes você não vai ter seu desejo reconhecido, pelo fato de que precisa hoje, na lei brasileira, que a família reconheça a doação, tá certo? Então, doação de órgãos, doação de órgãos é esperança de vida. 2 passos simples que podem salvar uma vida. Primeiro passo, compartilhe sua vida, seja um doador. O segundo passo é compartilhar sua decisão, avise a sua família. Não adianta eu, Laísa, decidir ser uma doadora se eu não compartilho com minha família, porque a lei brasileira, você só pode ser doador pós-vida, na situação pós-morte, né? Um cadáver, no caso, se a família autorizar. Então, converse, fale de como é importante isso para você, verbalize, tá? Então, bora lá fazer. Bora lá pensar, né? Quero ser um doador de órgãos, o que fazer? A primeira pergunta é: a doação de órgãos só será feita após autorização familiar. Então, por que a gente precisa, antes de qualquer coisa, pensar sobre a verdade da doação de órgãos no Brasil? Número 1, é importante comunicar à família do desejo de doação. Com a mudança em 2001, que precisa de autorização familiar, a gente se deu muito pelas as questões envolvendo os crimes relacionados à doação de órgãos, tá? Muitas vezes as pessoas eram mortas, eram assassinadas, e as pessoas estavam lá a declaração, os outros descobriam e levava essa pessoa, sequestrava. Então, hoje, para se doar daquela pessoa é necessário, tá? Um consentimento da família. Um doador pode salvar cerca de 8 vidas, você sabia disso? Pois é. Então, se você pode salvar até 8 vidas, dependendo da quantidade de órgãos e tecidos que você pode conseguir doar, né? A morte, todas as pessoas são potenciais doadoras, todos nós podemos ser, todos somos potenciais doadores. A morte encefala é um diagnóstico seguro. Vamos lá, gente, voltando, no Brasil. A legislação brasileira não há como garantir efetivamente a vontade do doador. No entanto, observa-se que na grande maioria dos casos, quando a família tem conhecimento do desejo do doador, do parente falecido, esse desejo é respeitado. Por isso, a informação e o diálogo são absolutamente fundamentais no que se diz respeito, né? Deixa eu voltar aqui. A informação são absolutamente fundamentais, essenciais e necessários. Por quê?
Uma vez conversado com a família, uma vez dialogado, a família tende a reconhecer o seu desejo. Então, não adianta você ser um doador e você não conversar sobre isso. Essa é a modalidade de consentimento do que mais se adapta à realidade brasileira. A previsão legal concede maior segurança aos envolvidos, tanto para o doador quanto para o receptor e para os serviços de transplante. Então, assim, foi a forma que o governo brasileiro achou de dar mais segurança ao processo de doação de órgãos, tá? Então, primeiro passo, conversar, né? Converse com a sua família, se autodeclare, faça uma declaração, tá? A vontade do doador expressamente registrada também pode ser aceita, caso haja decisão judicial nesse sentido. Em razão disso tudo, orienta-se que a pessoa que deseja ser doador de órgãos e tecido comunique sua vontade a seus familiares. Você precisa comunicar, mas você pode deixar registrado em testamento, tá? A gente é importante entender, né? O corpo não fica deformado com a retirada dos órgãos. Isso é um outro passo, porque muita família tem esse preconceito. Meu parente morreu, eu vou doar a córnea, o olho vai ficar fundo na hora do enterro, nada disso, né? O corpo, carcaça, não fica. A gente pode doar pele, a gente pode doar, né? Gugu Liberato mesmo, ele salvou 51 pessoas, né? Nos Estados Unidos. Eles doaram o máximo possível de órgãos que pudesse. Né? Então, assim, então é importante a gente entender e falar isso. Né? As famílias não pagam pela retirada dos órgãos, existe cobertura do Sistema Único de Saúde. Isso é importante a gente entender e ser um ponto de discussão, porque tem muita gente contrabandeando órgãos, aí onde entra a questão ética. Nós, como profissionais de saúde, a gente precisa ficar atento a isso, porque muita gente, né, da área de saúde entra no esquema de corrupção mesmo, né? As pessoas vão para a fila de transplante e as pessoas enrolam, dizem, vou conseguir um órgão para você, vou lhe botar na frente, na lista de espera. Então, gente, não caiam no conto do vigário, né? Há uma lista e é de graça, sempre precisa pagar. Nem o doador e familiares podem escolher o receptor. Isto é indicado pela central de transplante conforme o resultado da lista de espera. Isso, gente, se for pela ordem da lista de transplante, tá? Porém, se você se autodeclarar vivo, tá? Para uma pessoa que seu primo, seu irmão, seu parente, seu aderente, minha mãe, por exemplo, ela foi doadora de órgão. Ela doou o rim dela para uma pessoa amiga da família e não era parente, então ela foi e se pôde declarar para a pessoa. Quando aqui no ponto 7, nem o doador nem o familiar pode escolher o receptor, porque quando há na situação de pós-vida, né? Quando o doador já faleceu. Então não pode escolher, isso vai para a lista de transplantes. Os órgãos doados vão para pacientes que necessitam, conforme a regularidade, a lista, né, de espera, conforme a lista única, definida pelo Centro de Transplantes, né, da Secretaria de Saúde do Estado e do Ministério da Saúde. Gente, vamos parar por aqui, entendendo quais são os tipos de doador, tá? A gente vai dar uma pausa e a gente volta com o restante da aula para que a gente entenda, né? A gente já viu a história no mundo e a história do Brasil, como se deu, e hoje no Brasil a gente pode ter dois tipos de doadores: doador vivo e doador falecido, tá certo? A gente volta para a gente dar uma continuidade à nossa aula, tá certo? Beijão!